E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí na aula 5 de redação e hoje nós vamos ter um tema muito importante que é a respeito da redação do Enem, falando especificamente sobre as 5 competências que são exigidas, os fatores que zeram a redação. Vamos falar um pouquinho também da Declaração Universal dos Direitos Humanos e como ela se encaixa na redação, a grade de correção, qual é a graduação dos pontos e depois uma proposta para você fazer. As 5 competências então, a primeira é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nada mais é do que o avaliador verificar se você está seguindo a norma, se você não está usando de oralidades, marcas de oralidade, se você não está usando palavras com abreviações indevidas, linguagens, gírias indevidas também, e entra também aqui a correção gramatical e todas essas questões da escrita formal. Então é isso que ele vai verificar na primeira competência da sua redação do Enem. A segunda competência, como você pode ver aí, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Compreender a proposta da redação. Há pessoas que leem e não entendem o que foi pedido. Então, a primeira questão que vai ser analisada aqui pelo avaliador na segunda competência é se você entende, é a interpretação pura. Se você leu e entendeu que o tema é X e que você precisa falar exatamente sobre o tema X. E também se você consegue juntar aí na sua redação aquilo que você conhece das outras áreas. Então, é colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua redação no tema que foi especificado por eles. E eles também vão verificar aqui se você conhece a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Se você sabe que esse texto não é um poema, por exemplo, mas que ele é escrito em prosa, que você precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que você tem que ter uma tese bem definida, que você precisa contextualizar o tema, que você vai ter que falar lá nos seus argumentos com propriedade, vai ter que usar exemplos e tudo mais, e que na conclusão você vai ter que fazer um fechamento, e especificamente no Enem, você vai ter que usar a proposta de intervenção. Terceira competência. Tem várias palavras que eles colocam aí: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eles querem que você aqui escolha entre tantas e tantas opções que ele espera que você tenha, porque você estudou e também porque você leu a proposta e você entendeu ali os textos motivadores. Ele quer que você selecione o que é mais importante, o que vai ajudar você no seu texto, relacione, organize e coloque tudo isso de maneira que vai ajudar você a defender a sua opinião, o seu ponto de vista. Então aqui é uma questão de pegar as informações que você tem e colocá-las a seu favor. É isso que eles vão avaliar na competência 3. Na competência 4, eles vão verificar se você conhece os mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Então aqui ele vai verificar se você usa os conectivos corretos, se você usou um mas para dizer realmente algo que é contrário, se você está usando mas como oposição, se você está usando as questões lá de argumentar, contra-argumentar corretamente, ou de usar exemplo, fato-exemplo, se você sabe utilizar na hora certa, na quantidade certa ali de linhas ou de palavras, aquilo que vai te ajudar a construir a sua argumentação. Então você conhece, você sabe como iniciar um parágrafo, você sabe como usar os conectivos, você sabe como concluir uma oração, você sabe como convencer. É isso que ele vai verificar na quarta competência. E a quinta e última é a proposta de intervenção. O problema foi abordado, foi tratado no texto, você defendeu o seu ponto de vista e agora você vai dar uma sugestão de como resolver aquela situação, dizendo quem vai fazer, como vai fazer, né? Quem faz, como essa pessoa vai realizar essa situação. Você tem que elaborar nessa proposta de intervenção um meio que seja prático, tem que ser alguma coisa tangível, não pode ser um negócio assim de qualquer jeito. Vamos conscientizar o povo aí, tá tudo certo. Tá, quem vai conscientizar? Ele vai conscientizar de que maneira? Esse processo de conscientização vai acontecer a cada semana,
a cada mês, você vai utilizar a internet, você vai utilizar cartazes, a rádio, como é que vai ser feito isso? Então tem várias informações que você precisa colocar na competência 5, nós já falamos sobre isso. E você tem que respeitar os direitos humanos. Se você não respeitar os direitos humanos, você vai perder muito na sua redação. Então vamos lá, o que zera a redação? Dê uma olhadinha aí que tem uma pequena lista. Primeira, se você foge do tema. O cara está falando lá, por exemplo, sobre a dificuldade, né, que os surdos, os desafios que os surdos têm na sua educação. E aí você foge do tema falando, não sei, você vai falar sobre a lei seca. Você foge totalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que tomar cuidado também, porque alguns escrevem um texto que é só dissertativo. Ele só vai falando, mas ele não defende um ponto de vista. Então, se você não obedecer à estrutura do texto dissertativo e argumentativo, você zera. Então, fugir do gênero é zerar a redação do Enem. Texto com até 7 linhas, tem que ter 8 para cima. Claro que a pessoa está brincando de escrever um texto com 7 linhas apenas. Mas acontece. Zera também. Aí impropérios, desenhos, tudo que você escreva ali, mostrando que você quer realmente anular a sua redação. Então eles vão anular, então eles vão zerar. Copiar o texto motivador e se você deixar também a folha de redação em branco, mesmo que haja um texto escrito na folha de rascunho, porque a folha de rascunho não é a folha que vai ser avaliada. Então, a folha de redação oficial tem que estar preenchida, a definitiva tem que estar preenchida. Não deixa só lá no rascunho aqui eu fiz e está tudo certo. Não, não está tudo certo. E antes você zerava se você ferisse os direitos humanos. Agora você não zera, mas você perde muito da sua pontuação. Falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é muito importante você saber isso que eu acabei de falar. Tá? Ferir os direitos humanos não zera, mas é uma escolha que vai prejudicar você demais na sua nota. Então, direitos humanos são para ser respeitados. Tá? Então leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos para você ter boas ideias na hora de escrever o seu texto. E a gente colocou aí, eu coloquei para vocês um resumo dessa declaração, tá? Eu coloquei lá os 30 artigos, mas assim um pouquinho sucintos, e você pode ler, tá lá no seu material, é um a mais aí para você poder estar preparado para o seu texto do Enem. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos é importante. A grade de avaliação também está lá no seu material, e a gente não vai falar aqui especificamente de todas elas, porque eu quero que você leia com calma, dê uma olhadinha aí, mas você vai fazer o seguinte, você vai olhar lá a competência número 1, e aqui você tem a gradação. Quando que a pessoa zera, quando que ela tira 40 pontos, quando que ela tira 80, 120, 160 e 200. Nosso objetivo é chegar nos 200 pontos, lógico. Então, você olhando para a competência e vendo aí como que o avaliador vai verificar o seu texto em cada uma delas, vai te ajudar. Então tá aqui, ó, da competência 2 também, você tem aí tudo detalhadinho, a competência 3, aparece aí bonitinho também. Depois você pode ou pausar o vídeo, ou então você pode também olhar no seu texto, lá no seu material, que tá tudo bem colocadinho lá, bem escritinho, do jeitinho que você precisa para você ter um bom texto. Aqui também a competência 5, e no final nós temos uma proposta, que é a proposta de 2018, eu gostaria que você desse uma lida com atenção nessa proposta e se você já fez essa redação, você pode refazer, nunca é demais, mas você pode também escolher outra, não tem problema. Então é isso por hoje, dê uma estudadinha e não se esqueça de escrever, tá bom? Escrever, ler bastante também é muito importante e eu estou à disposição para tirar dúvidas e você pode também mandar suas redações para que eu corrija, beleza? Um abração para vocês e até mais.